E aí, Aron no palco aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Jornada de um Batera. Aqui nesse podcast eu vou falar tudo que envolve uma jornada de uma pessoa que queira aprender a bateria a partir do zero, aí do modo certo, do modo facilitado, que queira realizar o sonho de se tornar baterista. E o tema de hoje é No Progresso, de aprendiz a professor. Então, bem-vindo! Estou aqui com o Luiz Guilherme Rampo, conhecido como Guilherme Rampo. Seja bem-vindo, meu nego. Valeu, obrigado. Bom, negão, vamos começar aí. Conta aí pra galera de onde você é, onde você nasceu, onde essa criatura maravilhosa... Sou de Cordeirópolis, nascido lá também, criado lá. E ainda moro lá desde sempre e acho que vou continuar morando por um tempo. Ah, massa. Como que despertou essa vontade sua com música, essa vontade na batera? Onde foi que despertou essa vontade sua na música? Então, foi pela influência do meu pai, principalmente. Meu pai sempre foi músico, já foi cantor, percussionista, mestre de bateria de escola de samba. Que massa. Foi tudo para imaginar. Cantor sertanejo. Cantor sertanejo. Procure no YouTube. Daí, sempre teve muito essa influência. Sempre teve um instrumento em casa, violão, pandeiro, principalmente instrumento de samba. E sempre gostou de me ensinar um pouco ali como é que mexia, tocar um pouco. E certeza que foi dele, assim, o negócio de ser músico e de gostar muito de música de todos os estilos. E você lembra quando foi o seu primeiro contato, assim, com o instrumento? Primeiro contato com o instrumento, não lembro, porque é desde sempre, assim, instrumento de percussão, né? Isso aí você tinha quantos anos, mais ou menos? Acho que desde que eu nasci, porque quando eu nasci, meu pai já tinha tido a carreira dele de cantor, de percussionista, e daí tinha pandeiro em casa, eu ficava tocando. Tanto que pra eu dormir, uma história legal essa, eu não dormia e ficava chorando o dia inteiro. Daí meu pai me pegava no colo e ficava imitando batuque de escola de samba pra eu dormir. Daí era o único jeito que eu conseguia dormir. Que legal. Ele veio daí, talvez. Massa. Beleza, então você teve essa infância aí recheada de instrumentos musicais, esse contato com música. E qual foi o seu primeiro contato com a batera, assim? Com a batera, daí acho que foi bem mais velho já. Você tinha mais ou menos quantos anos? Uns 8, 10 anos, que com 8 eu comecei no Projeto Guri, lá em Cordeiro, a fazer aula. Massa. Só que no começo, os dois cursos eram juntos, né, bateria e percussão. Mas a professora que me deu aula no começo, ela não dava aula de bateria, era só percussão. Então, fiquei uns 2 anos focado na percussão. Daí trocou o professor lá, e daí o novo professor dava aula de bateria também. Daí no começo foi difícil a batera. Porque a percussão já tinha mais ou menos um pouco ali, né? A noção da mão, mas a bateria no começo foi tenso. Então, mas você ficou então quanto tempo estudando percussão lá até chegar na batera? Uns 2 anos. Massa. E esse período você tinha os instrumentos em casa, assim, pra tocar, ou você estudava só lá no projeto? Então, os instrumentos de percussão, alguns eu tinha. Pandeiro tinha. Meu pai sempre gostou de me dar... instrumento de percussão, de Natal, de aniversário, mas era só percussão. Não queria saber só percussão. Dava chocalho, e bongô, e pandeiro, tudo. Mas tipo, só sempre focado em percussão. Meu pai adora também. Então ele comprava pra mim, mas também dava uma usada ali. Que legal. E daí, quando você migrou pro instrumento? Daí quando eu migrei pra batera, eu demorei muito pra ter batera. Porque eram os dois juntos também, né? Então eu meio que dava uma improvisada ali. Daí a bateria começou mais ou menos com uns 10 anos, mas bem pouco. Porque como o curso era dividido, era bateria e percussão, e como o foco do Projeto Guri é bastante orquestra, então não tinha tanto bateria. Era bem mais percussão. Bateria sempre uns 10 minutinhos, 15 ali de aula. Legal. E você falou que demorou pra ter batera, né? Sim. Então você veio a ter batera com que idade? Com 16, mais ou menos, 16 anos. Então você ficou com um gapzinho estudando batera sem ter batera? Em quanto tempo? Uns 6, 7 anos, mais ou menos. Você ficou sem ter batera? Sem nada de batera. E como você fazia para estudar? Eu pegava os instrumentos que eu já tinha de percussão, juntava ali, pegava bongô e fazia de tom, né? Pegava sofá e fazia como se fosse o surdo, aquele gravizão. Massa. E ficava batendo em tudo lugar, pé no chão, tocando sempre o bumbo, né?
Fazia tudo no chão e no ar. Na coxa, ficar batendo na coxa. Abrir vaso já na perna, ficar batendo na coxa sem parar. Ou seja, a vontade era imensa. Né? É isso aí, ó. Então, ó, pra quem realmente quer, não tem desculpa, né? Você encontra uma maneira. Massa. Às vezes dá um probleminha ali na perna, né? Não, isso aí é de leve, de leve. Mas Negão, conta aí. Quando que você for ter esse instrumento, assim, você comprou um instrumento? Como foi essa história? Não, então, o meu irmão também sempre fez aula de guitarra, daí fez aula de violão também um tempão. Meu irmão é bem mais velho que eu, né? 10 anos mais velho. Daí meu irmão uma vez começou a fazer aula aqui de batera, com você. Oh, Marião. Marião. Abraço, Mário. E como meu irmão já era mais velho, já trabalhava, tudo, ele comprou a batera. Comprou uma Tama Imperial Star. Linda, sempre achei linda essa bateria. Daí, mas mesmo assim eu não podia montar em casa. Porque eu moro com a minha avó e minha avó já é de idade, né? Ficar azucrinando ela, né? Com a bateria. Eu e meu irmão ainda, né? 2. Daí depois do tempo ele comprou a bateria eletrônica também. Daí quando teve a bateria eletrônica, que daí eu acho que foi um ano depois mais ou menos que ele comprou a acústica. Acho que eu tinha uns 17. Daí já ficava o dia inteiro. Daí era o dia inteiro na bateria eletrônica. Saía da escola, ia direto na bateria eletrônica. Eu ficava lá o dia inteiro tocando. E ele estudava? Às vezes. Bom, você estava estudando bateria no Guri, com o professor, né? Uhum. Lá. E, bicho, qual que foi a sua maior dificuldade no começo estudando bateria, assim? A bateria foi a Primeiro que você não tinha bateria em casa, né? Mas, tirando essa dificuldade, a dificuldade em si mesmo no tocar o instrumento. Então, a dificuldade de não ter bateria, acho que isso foi até de boa, assim. Que, como era mais novo, assim, uma criança, a gente tem a imaginação longe, né? Então, você tem ali a baqueta, você já acha que está na maior bateria do mundo, né? Eu tenho uma concepção, assim, que o fato de você começar a tocar a bateria e não ter o instrumento, são vários fatores positivos, assim, que a gente adquire. Porque a gente trabalha a percepção auditiva, sonora, a gente desenvolve nessa percepção. Caramba. Uma vez que você não tem o som para te auxiliar, você tem que imaginar aquele som na cabeça, então você tem que adquirir a memória mecânica, você tem que fazer o movimento assim, de maneira brusca, imaginando. Então, são vários pontos positivos, se estudar da maneira correta, mas o fato... como é que fica o som antes de tocar, né? Exatamente, o som está na cabeça, isso que é a principal coisa. A maioria dos músicos, o som tem que estar na cabeça antes de transferir ele para o instrumento. Então, é benéfico, né? Isso aí é benéfico pra caramba. E aí? Daí, a maior dificuldade que eu tive, assim, de técnica, principalmente, foi o pé. Porque a mão já tinha 2 anos de percussão, então a mão já estava com uma técnica ali de boa, e sempre brincava ali, né, nos instrumentos em casa. E, nossa, o pé, cara, foi um sofrimento que eu não aguentava mais. E a mão ia assim, tranquilinha, o pé não ia nada. Não e como que você estudava sem ter a bateria em casa? Você ficava batendo o pé no chão, sem parar. Até hoje, tô assistindo alguma coisa. Nossa, minha família inteira briga comigo. Tô assistindo alguma coisa, o pé fica lá, o dia inteiro. Nossa, minha galera que mora comigo odeia isso, né? Mas eu sou casado, né? Aí a gente assiste filme comigo batucando na baqueta assim mesmo. Só que ela acostumou, nossa, 100% que parece nem escuta. Aí quando meu pai vem aqui, eu vou tocar assim, fico olhando assim aquela cara. E já tem cancelamento de ruído já de bateria. Cara, e você teve apoio familiar, assim, nesse caso? Porque muita gente fala que, puta, não tem apoio, ninguém me incentiva. Então, eu gostaria de saber de você se você teve apoio, né? Se você esbarrou também nessa questão ou não. A minha mãe e o meu pai sempre me deram apoio. Meu pai, principalmente, que eu acho que ele já teve essa carreira, né? Então, acho que ele era mais tranquilo. Minha mãe, nossa, mais apoio impossível, assim, eu acho. Não tive muito... da minha avó, por exemplo, mas é mais um medo, assim, tipo, porque na época dela, às vezes não era muito comum, a galera que vivia só de música, era mais difícil. Tinha esse um certo preconceito, né? Você tem aquele conceito formado que, putz, você vai ser músico, você vai passar necessidade, sendo que você tinha um objetivo mais a fundo, né? Não, depois você vai contar aqui, mas não necessariamente só tocar por hobby, você queria algo mais
profundo aí, né? Eu acho que não era um não apoio, assim, era mais um medo de, às vezes, passar uma necessidade, de não conseguir emprego, talvez. Acho que era mais uma proteção, assim, do que É por uma amor, falta de né? apoio. É por amor, na verdade. Então, às vezes a gente fica bravo com os familiares que não apoiam a gente, mas na verdade é por amor, é o caminho que eles trilharam. Uhum. Então, é a certeza que eles têm daquele caminho, então quer ao máximo que a gente trilhe o mesmo caminho, né? Mas o que é importante é a gente acreditar, sonhar, né? Desenhar, fazer o seu desenho do quebra-cabeça assim e sair pro mundo buscar essas pecinhas. E aí, através do resultado de vida, que eu acho que é a melhor maneira. Não adianta a gente bater de frente, não adianta a gente questionar, brigar. Através dos resultados que a gente começa a trazer em vida, que os resultados já falam por si. Então, isso aí a pessoa vê, né? Daí ela vai conseguir enxergar algo que não enxergava antes. Porque daí não vira uma discussão, né? Você mostra, ó, já tá dando certo. Exatamente. Daí resolve. Cara, e você se considera um cara de dom musical, assim? Primeiro, você acredita em dom musical? Você é um cara donzado? Então, eu acho que eu tenho um pouco de facilidade, mas dom eu não acredito. Porque mesmo que a gente tenha um dom, se a gente não estudar, assim, acho que a facilidade e o dom leva a gente até um certo ponto. Pode levar ali até o começo, mais ou menos, a ter uma noção um pouco maior no começo. Mas passou dali, é estudar e estudar sem parar. E conhecer gente nova e aprender com outras pessoas sempre. Massa. E sempre tá buscando, porque se não buscar melhorar, nada vai melhorar você sozinho, assim. Então, eu compartilho muito desse pensamento pra caramba. De uma questão de experiência, né? Muita gente, eu não tenho dom. Mas, na verdade, é um ambiente que você foi inserido. Né? No meu caso, meu pai foi músico, então eu nasci no ambiente musical, no meio a ensaios de banda. Meu pai me levava em show para tocar junto, então, eu tive muita exposição a isso. Então, automaticamente eu tinha uma predisposição para tal. No seu caso, mesma coisa. Então, e aqui dando aula, durante muito tempo, quando vem um cara assim, por exemplo, um quarentão, assim, o cara tem 40 anos, e ele tem dificuldade para tocar, assim, E não quer dizer nada de idade, não, porque tem a galera que é mais velha, que vem e tem uma facilidade tremenda, tem gente... Aí, aquele tem dom, aquele não tem dom. Aí é batata, fazer a pergunta, como que era? Você escutava música na sua infância, não sei o quê? O cara que tem dificuldade, ele fala, não, em casa não podia escutar muito música, não gostava de música, não sei... Aí o cara que tem a facilidade, minha festa, nossa, em casa era sempre música, festa. Então, essa exposição na infância... em relação à música, é importantíssimo. Por isso que o lance da musicalização infantil, nessa fase inicial de criança, tem um projeto nosso que é a Music Hall Kids, né? Que é a musicalização inteligente. Ela é para crianças de 1 ano a 12 anos de idade. Essa fase é fundamental. Quando a criança passa por esse período de musicalização, mas de maneira com foco em performance, né? Quando ela migra para o instrumento, né, decola. Sim. Então, eu também não acredito em dom. O dom é aquela predisposição que vai até a página 3. Aí depois as 1.287.000 páginas é esforço diário, né, e vivência. Pô, que massa. E eu falo até disso que o meu pai tem essa mesma facilidade que eu. Porque o meu avô sempre adorou música, minha avó também, não sei o quê. Tanto que meu pai, ele toca violão, aprendeu sozinho, percussão, aprendeu tudo sozinho, nunca fez aula. Mas daí ele deu uma estagnada por não estudar. Por exemplo, de teoria ele não manja muito, mas daí ele vai tocar um violão, ele não sabe se ele está fazendo um dó, um ré, ele sabe que ele está fazendo um C. Porque ele aprendeu naquelas revistinhas e tocava ali. Aí era o acesso que ele teve, né? Mas totalmente assim, autodidata nesse ponto. Então... assim, queria... até onde ele estudou, ele foi. Na hora que ele parou de estudar, ele parou. É aquilo. Você parar de estudar, você para de evoluir. Exatamente. Como tudo na vida, né, cara? Como tudo na vida. Daí você começou a estudar e teve as apresentações do guri, não teve? Sim. E como que foi essa primeira experiência, assim, de se apresentar a primeira vez? Você lembra ou não? No guri, eu era bem de boa, assim, pra apresentação. Não ficava muito nervoso... porque era uma galera, assim, que estudava comigo, era da minha idade, a gente começou a aprender junto. Então eu ficava mais tranquilo.
A apresentação do guri eu era bem de boa, assim. Mas daí, quando eu fui começar a apresentar na orquestra mesmo de cordeiro... Então, peraí. Então, você estudava no guri... sim. Aí depois, você que estava lá estudando, tinha as apresentações de lá, e aí você entrou para a orquestra de Cordeiro, que é a cidade aqui próxima. Pô, que massa, cara, que massa. E como que foi essa experiência de entrar nessa orquestra? Lá era nervosismo total. Lá era, nossa senhora. Como que foi esse ingresso aí? Você se candidatou, teve convite, como que é? O meu professor do guri, ele era professor na orquestra. Então daí ele pegava os alunos do guri para manter a galera de Cordeiro tocando na orquestra de Cordeiro. Ele chamava os alunos do guri e mandava para a orquestra, ia fazendo esses convites. Legal. Daí eu lembro que esse foi um dos problemas na bateria assim também e na percussão, né? Porque quando era a galera que eu conhecia, que era da minha idade, que estava no mesmo nível que eu, tranquilo. Daí quando eu fui entrar na orquestra, músicos profissionais, 60 músicos te olhando tocar, você entrando lá agora, daí nossa, daí gela até a alma. E também por exemplo, eu acho, né, na minha opinião, você tá lá tocando batera, sozinho, só tem você tocando batera na orquestra. Violino, a galera tá lá em 10, em 20, tocando a mesma coisa. Então, se um errar, às vezes não dá pra ouvir. Mas se você erra um prato ali na hora com a caixa, nossa, acabou. Nas costas, todo mundo vira assim já pra você. O maestro fala, agora você toca sozinho pra gente ouvir. Ai, que massa. Daí, nossa, eu ficava vermelho pra caramba. Quando o maestro virava, toca você sozinho então pra gente ver um negócio aqui. Nossa. Pimentão. Nossa senhora. E como que foi? Você lembra do primeiro dia que você se apresentou assim, a apresentação da banda? Primeira assim? apresentação da orquestra? Nossa, e agora? Eu acho que foi algum ensaio aberto que fez, na verdade, que não foi nem uma apresentação tão... Apresentação, assim, acho que foi mais foi numa escola, um ensaio aberto, eu acho, teve umas músicas eruditas, mas teve uma coisa meio popular também para ser mais tranquilo no começo. Eu acho que foi isso, mais ou menos, a primeira apresentação. Eu lembro certinho, a primeira apresentação foi na praça central, e era um grupinho da molecadinha também, enquanto tava tocando pra família é uma coisa, mas quando for tocar lá, bicho, aí tinha um saxofonista que hoje é um maestro, o Jorge Augusto, e ele foi, nossa, cara, marcou essa apresentação, nossa, eu tava nervoso pra caramba, porque eu lembro do dia, mas do que eu fiz naquele dia eu não lembro nada, zero. E o Jorge, cara, chegou, nossa, ir pro banheiro, assim, antes de manhã, assim, ó. Nossa, desenteria no nome. Mas fica marcado demais. É puta experiência massa. E tem uma apresentação em especial, assim, que você ficou muito nervoso? Você falou que você era nervoso pra caraca. Nossa. Teve uma vez a gente foi convidado a apresentar um prêmio Mário Covas lá na Sala São Paulo. Ó, que legal. Orquestra de jovens, né? Então, imagina como é que a galera tava tranquila, né? Pra tocar. Aquele lugar gigantesco, maior sala de concerto da América Latina, se não me engano. Nossa, mas gigante, aquele monte de gente. Daí avisaram, a gente tocou, a parte de tocar, assim, ensaiamos meses, né, pra tocar tranquilo. A parte de tocar saiu, beleza. Daí foi começar a anunciar os vencedores do prêmio. Daí na hora falaram assim, a percussão faz lá um negocinho na caixa, né, rufem os tambores. Daí bate um prato lá pra gente anunciar. Daí avisaram na hora. Daí, e quem ficou com a missão de bater o prato lá? Com tudo, legal. Eu, né? Daí fizeram lá, rufem os tambores, daí fizeram o rolo na caixa, daí na hora de tocar o prato, parou a caixa, mas bateu o prato com tudo, assim, num nervosismo imenso, né? Daí ficou todo mundo quieto. Eu falei, nossa, errei. Acabou o prêmio, né? Nossa, como se tivesse... Acabou o prêmio, todo mundo embora agora, né? Embora na metade do negócio, né? Daí começaram a bater palma. Aí deu aquele alívio, nossa. Aí você chegou no camarim e falou, você errou, mas vai bater um palmo pra te ajudar. Não, daí bateu um alívio e daí fui colocar o prato assim no suporte, nervoso, ai meu Deus, não pode derrubar o prato, né? Eu já tava nervoso com tudo que podia acontecer. Daí coloquei o prato, já demorei uns 5 minutos só pra colocar o prato no suporte e sentar de volta. De tão nervoso que eu fiquei naquele dia. Pô, que legal, cara. São experiências marcantes, né, bicho? Luizão, qual que era o seu objetivo? Você falou que queria algo além com a música. Assim, qual que era o seu objetivo desde o início com a música? O que você queria ser? Eu nunca quis ser hobbyista. Sempre quis ser músico profissional. Sempre tive isso focado, assim. Era isso que eu queria da vida e pronto, acabou, sabe? Massa, sempre cara. quis ser. Minha família sempre fala, mas você não quer fazer faculdade de outra coisa? Às vezes fazer outra coisa.
Não sei, fiz guardinha. Fiquei uma semana na guardinha, saí. Lá em Cordeiro, porque eu não queria fazer aquilo. Eu queria trabalhar com música. Daí consegui emprego com música e foi. Mas sempre tive esse foco de trabalhar com música e somente com música. Que legal, cara, que legal. E, bom, você continua estudando, né? Sim. E como que tem sido esses seus estudos hoje? Até hoje eu estudo sem bateria. Você não tem bateria em casa? Tenho em casa, mas não monto. Porque como eu moro com a minha avó, né, que nem eu falei, e já é de idade, né? Não vou ficar lá tocando bateria de tarde enquanto ela quer dormir, né? Quer assistir a novelinha dela. Daí fico lá, às vezes no pé, às vezes no travesseiro, fico estudando só no travesseiro só. Legal. Então, quanto tempo faz que você está estudando sem praticamente montar a bateria? Uma hora ou outra você monta ela lá e faz um barulhinho. Em casa, nunca. Olha, só cara, estudo que interessante. aqui só. Tá vendo? Então, a galera fica preocupada em começar a estudar sem ter bateria. Quantos anos faz que você estuda e praticamente não tem bateria em casa? Comecei com 8, faz 14 anos. Olha 14, isso aí. 12 anos, né? 12 anos. Casando com a errada. Depois a gente edita. 12 anos que você estuda sem ter bateria em casa. Então, não é desculpa, né, cara? Não é desculpa. Isso aí é só encontrar uma maneira legal. Eu acho que o importante é você ter o principal, né? É você ter um direcionamento de um mentor, de um professor, né? Sim, com certeza. Para te direcionar, para te ensinar, trazer conteúdo relevante que você desenvolva no instrumento, né? Mas o fato de você não ter o instrumento em casa, isso não... Lógico, se você estudar no instrumento, você tem muita coisa a agregar, você vai evoluir bastante. Mas isso não é fator impeditivo, né? Não. Bom, vivendo hoje de música, você... Bom, primeiro, né? Ao pensar em viver de música, você também teve os medos de passar por dificuldade financeira e hoje você vivendo... Como que tá essa situação? É esse bicho de 7 cabeças que pintam, assim? O medo eu já tive, né? Porque é aquele negócio da pressão, né? Que todo mundo fala tanto, você começa a imaginar, criar um monstro na sua cabeça. Fala, nossa, vou passar fome, não sei o quê. Pedir dinheiro na praça. Tocar na rua, pedir dinheiro. Mas hoje em dia é tranquilo, assim, né? É lógico, você tem que às vezes fazer as suas ser um pouco elástico ali, né? Trabalhar com um pouco disso, às vezes tocar um ritmo que você não gosta tanto, mas você aprende a gostar de tocar ali com aquelas pessoas. É trabalhar para você conseguir viver só do que você gosta. Mas se você não gosta, às vezes, de tocar aquilo, você pode tentar pensar de outro jeito, às vezes. Tipo, não gosto de tocar isso, mas gosto da galera que tá aqui, tô me divertindo, não tô triste. Tô feliz, legal, então é isso. É o que vale, né? Eu acredito muito que pra gente fazer o que a gente ama, a gente precisa desenvolver várias coisas e trabalhar, 10% da história é o que você ama. Você tem que aprender 90% de coisas que você não gosta para sustentar, fazer o que ama, né? Só que é muito melhor você fazer 10% do que ama, aprender 90% do que você fazer 100% de coisas que você não gosta, né? Sim. Mas a gente tem que ir em busca do que a gente quer mesmo e, bicho, pagar o preço para tal. E a gente tem que ir até conseguir, não é se conseguir, né? Então, a gente encontra meios. Quem quer, encontra meios mesmo. Com certeza. E aonde você tem trabalhado hoje? Quais são os seus trabalhos atuais, assim? Hoje tem alguns trabalhos. Massa. Trabalho lá na orquestra de Cordeiro, né? Sou músico profissional lá. Legal. Dou aula aqui na Music Hall. Muito importante. Tô com um projeto. Aliás, já fazer o jabá, que é a propaganda, né? Do projeto. Massa. Um trio de música brasileira com o Everton Nardini e com o Gustavo Reck, de música brasileira instrumental, sanfona, baixo e percussão. Que legal, cara. Daí esse, no momento, é um dos principais focos ali junto com dar aula. Mais do que tocar, né? Porque é um projeto meio educacional, né? Então, qual que é o foco desse projeto? Tocar em escolas ensinando a cultura da música brasileira apenas. Plantando a semente lá. Puta, que legal, cara. Daí parabéns. Ensinar, não só tocar e fazer a performance, né? Porque às vezes a criança não liga muito para isso. Mas, por exemplo, ensinar o ritmo, como é que é o baião, como é que é o samba, como é que é um ritmo do Amazonas, que a gente tem tão pouco contato aqui no Sudeste, né? Os ritmos do Norte a gente conhece muito pouco. Do Nordeste a gente já conhece um pouco mais, mas ainda não tem tanto essa cultura. São só algumas músicas mais famosas.
Então é muito legal. E o Gustavo, que é o nosso sanfoneiro ou acordeonista, né? Ele é do Sul, então é uma cultura bem legal, diferente, cara. E daí ele traz muita coisa que a gente não conhece. Daí a gente percebe que é um país imenso, assim. Às vezes a gente acha que a gente conhece tudo, a gente tá focado ali numa bolha musical, né? Exatamente. A gente vai pegando outras coisas, nossa, explodir a mente, assim. Massa, cara. Pô, é legal que daí vocês levam isso pra molecadinha, né? Que tá começando e a gente planta cultura, né? Sim, com tá certeza. Precisando demais nesse momento no país. Luizeira, e como tá sendo essa nova etapa, essa nova etapa como professor de batera, essa jornada aí que você tá caminhando, trilhando aí? Como tem sido, cara? No comecinho, assim, nas primeiras semanas foi tenso. Que a gente aprende e daí a gente fica, às vezes, muito fechado no que a gente aprendeu. Então a gente só sabe ensinar daquele jeito, do mesmo jeito que a gente aprendeu. Daí às vezes o aluno não entende daquele jeito, porque é um cara que teve outra vivência. Às vezes o cara é de exatas, você é de humanas, ou você é de exatas, o cara é de humanas. Aí você explicar de um jeito mais lógico, às vezes o cara não entende, ele entende de um jeito um pouco mais diferente, mais abstrato. Daí foi esse negócio de ter que aprender a falar o mesmo assunto de milhares de jeitos diferentes. Né? Daí, aprender música nova, muito, nossa senhora. Música que eu nunca imaginei que eu ia ouvir. E música de tudo, música de desenho, música antiga, música de criança, dá aula pra criança. Eu acho que o principal aprendizado, assim, para quem começa a dar aula é você... Porque quando nós focamos no instrumento, desenvolver um instrumento, tem essa mentalidade de artista, né? O músico é artista. Quando você vai dar aula, o foco já não é mais em você. O foco é no aluno. Então, você tem que enxergar a coisa pelos olhos do aluno. Uhum. Então, até a questão de metodologias, né? São caminhos diferentes para atingir o mesmo objetivo. Com certeza. Então, às vezes, você tem que mostrar para o aluno que ele quer entregar o que ele precisa. Então, né? Então, você sabe que ele quer tal coisa. Você tem que mostrar para ele, beleza, isso aqui. Mas você sabe que ele precisa de outros pontos que ele não consegue enxergar para aprender aquilo. Mas não adianta você, com a sua mentalidade, colocar isso. Tem que enxergar isso. Você acaba frustrando a pessoa e dela acaba desistindo. Exatamente. Né? Então, o foco é totalmente na experiência do aluno, né? Uhum. Então, isso é fundamental. Acho que é o que a gente mais aprende, né? Com certeza. Às vezes eu pego... por exemplo, quando é primeira aula do aluno, daí tem aquele básico na bateria, né? O tum, tá. Pego esse ritmo e apresento, tipo, 1 milhão de músicas com esse ritmo. E falo, qual que é mais ou menos o seu estilo? O cara fala, gosto de rock. Então, vamos pegar um rock nesse ritmo. É uma criança. Vamos pegar uma música de, um Sandy Júnior. Se bem que outro dia eu fui passar um Sandy Júnior, a criança não conhecia, né? Porque... Já é outra geração. Meu Deus, o que tá acontecendo? Até Red Hot Chili Peppers, já foi passar, não conheço Red Hot Chili Peppers, que é isso? É tenso. Mas daí apresento outras músicas também, às vezes a pessoa gosta. Daí música de anime, tem que achar a música de anime que tem... E é só uns metal melódico, é difícil pra caramba. Mas daí tem que ir dando essas voltas, assim, de ir criando coisa e descobrindo música que você não conhecia. Então, qual que é o seu maior aprendizado, assim, agora dando aula? Eu acho que é ver as coisas por outro ponto de vista. Às vezes, pegar um exercício que é fácil e ir modificando ele até o nível que está te ajudando a evoluir realmente. Ou, às vezes, pegar um exercício que é difícil e deixar ele mais básico para o aluno conseguir evoluir do básico até o avançado. Pegar um ritmo e ir modificando ele, tentar sempre ver outro ponto de vista que te ajude a evoluir. Massa. É o que ajude o aluno a evoluir, né? Então, você começou a tocar batera com 8 anos de idade. Isso. Foi ter a primeira batera com 16 anos. Até hoje não monto. Até hoje não estuda. Até hoje o cara não monta a batera. Começou a estudar no Projeto Guri com 8. Com 8 anos de idade. Aí depois recebeu o convite para a Orquestra de Cordeiro lá. Participa até hoje.
participou de vários eventos legais, né, cara? Passou uns certeza. apuros, uns medos, Sim. uns comichões. Massa, cara. E agora tá nessa nova jornada de aula para batera, para galera iniciante, para essa galera que tá aprendendo aí. E é legal que você acaba revisitando o seu início, né? Você não se vê muito, né? Nossa, e é o melhor jeito de estudar, né? Você aprende 3 vezes. Nossa, com certeza. Massa. Então, ó, botando tudo isso aí num sacão aí, resumindo, qual que é a mensagem que você dá para aquela menina, para aquele rapaz que queira aprender a tocar batera, do zero tem esse sonho, seja por hobby, seja profissionalmente, independente, mas aquela pessoa que tem esse sonho de aprender batera e por algum motivo, não tá estudando ainda. Então, o que você manda aí para essa turminha? É sempre pensar em não criar uma desculpa, tipo, quando eu tiver aquilo, daí eu começo a estudar. Quando eu tiver um par de baqueta, eu começo a estudar. Quando eu tiver a bateria, eu começo a estudar. Porque, ele tem e não monta. Não usa. E continua estudando no travesseiro, a melhor coisa que tem. Massa. Dá pra dar aquela descansada, né? Quando você... o cara estuda para... Mas não buscar um objetivo para depois daquele objetivo começar a estudar. Começa a estudar agora, que se você não começar a estudar agora, daqui a um ano você vai pensar, putz, se eu tivesse começado há um ano atrás, já ia estar bem. Daí vai passar mais um ano, se eu tivesse começado há um ano atrás, já ia estar bem. Daí vai ficar sempre indo, você nunca vai começar. Porque você não vai comprar uma bateria se você não sabe tocar. Então, o melhor é você começar a estudar quanto antes, sem ter bateria, sem ter baqueta, bate a mão na perna, bate o pé no chão, irrita todo mundo, mas estuda. Exatamente. Que é a melhor coisa que tem. Você vai evoluir sem ter a bateria, você vai evoluir na bateria, pode ter certeza. Massa, muito bom, cara. Então, curta esse vídeo, dê um like aí, se inscreva no canal, ative a desgrama do sininho para você receber essas notificações aí, sabe? Que a gente vai trazer vários conteúdos, muito conteúdo relevante demais para esse começo de jornada de um batera. Então, bora batucar!